Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E para quem caiu aqui de paraquedas, eu sempre trago conteúdo de qualidade sobre o assunto de arquétipos, desmistifico várias coisas, trago relatos da audiência e sempre respondo tudo nos comentários. Posso até demorar um pouco ainda mais agora que estou de licença maternidade, mas eu sempre respondo. Então já convido todos vocês a entrarem aqui na descrição, é onde tem sempre todos os links para entrar em contato comigo. Então, para quem quer adquirir consultoria, mentoria, tiragem de tarô, é aqui, porém lembrando que estou de licença maternidade, mas já tem pessoas me chamando para se programar para 2025. Eu estou disponível. E também para quem quiser me acompanhar, as minhas redes sociais estão aqui, tem o meu perfil pessoal, o arroba @euBrunaBarcelos, é lá que eu estou mostrando o assunto que eu estou vindo conversar com vocês hoje, da maternidade. Eu mostro o Cícero, que é o meu filho, por lá. E tem o arroba projeto.tapa, que é o meu perfil de trabalho. Também, assim aqui como o meu canal do YouTube, tá um pouquinho assim, abandonado, vamos dizer, porque eu só consigo ir lá de vez em quando fazer algum conteúdo, mas quando eu voltar a falar mais de trabalho é por lá. Então me sigam. Tá bom, meus amores? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quem perdeu, eu fiz um vídeo falando sobre o arquétipo da Cleópatra e eu já fiz neste formato. E expliquei lá que para mim está ficando mais fácil filmar no computador, por isso que eu estou pela webcam, por isso que a qualidade não está tão boa, porque neste exato momento o Cícero está dormindo no quarto com o Bico, que é o meu esposo, e vamos rezar. Por isso que eu digo que é para me seguir lá no Instagram, né? Porque quem me segue no Projeto Ponto Tapa viu que eu já estou tentando gravar esse vídeo ó, faz tempo. E toda vez que eu sento para gravar, o Cícero acorda. E eu estou gravando hoje, que é o feriado do dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Então, o meu esposo está em casa, vai ficar ali com o bebezinho. Se acordar, tem quem acudir ele, tem quem acolher. Mas, se Deus quiser, ele não vai nem acordar. Porque daí é só aquele chorinho, né? A gente já fica, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? E só mais uma coisa antes do vídeo começar, gente. Eu falei, hoje é dia 20 de novembro, né? Olha a roupa que eu tô. Tá um friozinho aqui, bem gostoso, uma chuvinha. Então, estou aproveitando este clima assim, mais meia estação, numa época que já era para estar um super calorão, né? Mas vamos lá. Vocês viram aí o tema do vídeo. Eu até acredito que possivelmente não vai ser aqui um vídeo do canal que vai ter muitas visualizações, que vai viralizar, mas eu estou fazendo porque eu acredito que eu possa estar vindo auxiliar algumas pessoas que queiram ter um maternar, um paternar mais leve. E o que que os arquétipos têm a ver com isso? Esse tema surgiu na minha mente não só pela situação que eu estou vivendo, mas porque esses dias lá no meu Instagram pessoal, o arroba @euBrunaBarcelos, uma pessoa que foi minha colega de faculdade colocou assim: ai, Bruna, pelos vídeos que tu faz, tu demonstra estar tendo um puerpério muito leve. E aí eu fiquei reflexiva quanto a isso. Eu pensei, é verdade, porque por muitos anos a maneira que as pessoas falavam de como era ter filho para mim me parecia que a vida da pessoa acabava quando vinha um filho, que assim ela não conseguia fazer mais nada, que a mulher virava um lixo, que ela não conseguia mais se arrumar, que assim acabou a tua vida é só viver para aquela criança e tu vai ficar detonada, vai ficar toda destruída, o relacionamento vai acabar, sabe? Era sempre dessa forma que vinha a maternidade para mim. E eu não sei se vocês lembram que existiu uma época que teve um boom de conteúdos falando sobre a tal maternidade real. E eu lembro que eu gostava muito de ver esses conteúdos para eu entender como era, porque eu já sabia que eu queria ser mãe no futuro.
E eu pensava assim, eu quero ver o que que essas mulheres estão contando. E eu lembro que eu via muitos relatos assim, ó. Ai, eu amo ser mãe, mas eu odiei estar grávida. Eu amo ser mãe, mas eu odeio ter que cuidar do meu filho, eu odeio ter que levar para escola, eu odeio ter que isso. E aí eu ficava assim, nossa, se a pessoa fala que ela ama ser mãe, mas que ela odeia isso aqui, para que que eu vou querer ter isso na minha vida? Não faz sentido. Eu acho que a minha vida tá tão boa, eu tô num relacionamento tão legal. Para que que eu vou querer colocar uma coisa que vai acabar com a minha vida? Era essa sensação sempre que eu tinha. Então, para eu trazer esse conteúdo para vocês, eu até fiz uma listinha aqui. Eu preciso fazer uma certa linha do tempo, tá? E eu vou começar falando de quando me começou a me dar muito forte essa vontade de ser mãe. E aí, já lembrando que, como eu estou gravando neste formato webcam, não vai ter corte, tá, gente? Se eu precisar tossir, espirrar, se acontecer alguma coisa, vai sair no vídeo, tá? Não tem o que fazer. Então, eu lembro, eu tô com 30 anos, tô quase fazendo 31, vai ser agora 26 de novembro. Eu, quando tinha 25 anos, comecei a ter muita vontade de ser mãe. Porque ali eu e o Bico já estávamos com 3 anos de relacionamento, já estávamos morando juntos, vendo que o nosso relacionamento estava dando certo, eu já estava trabalhando, ele já tinha trancado a faculdade que ele estava fazendo, tinha começado a fazer outra. Então já tinha começado assim a dar essa vontade, mas eu sabia que na época eu não podia, porque eu era muito ferrada em vários sentidos. Apesar de eu estar falando essas coisas boas que estavam acontecendo, eu não tinha noção nenhuma de cuidar do meu dinheiro. Eu morava de aluguel, estava num emprego que eu era muito infeliz, que eu já contei isso várias vezes, que eu era professora de escola pública, que eu larguei, que eu comecei a empreender. Hoje eu trabalho exatamente com o que eu estou fazendo aqui com vocês. Trabalho com YouTube, trabalho com consultorias, mentorias, com tarô, enfim. Então, eu virei uma empreendedora, inclusive ontem, dia 19 de novembro, era o dia da empreendedora feminina, né? Se tiver alguém aqui que está me assistindo, mulher que empreende, parabéns para todas nós. Então, eu lembro que eu já sabia que naquela época não ia ser legal. E um dos pontos que me incomodava muito é que, apesar de eu considerar sim que eu tinha um relacionamento bom, eu notei que eu me coloquei num papel de mãe do bico. Também já contei isso em alguns vídeos, né? Principalmente no da Lakshmi. Então, a minha energia masculina era tão forte que eu queria mandar em tudo, tinha que ser do jeito que eu queria, na hora que eu queria. E eu era uma pessoa muito, eu até vou dizer, difícil de conviver. Eu lembro que durante muito tempo eu falava que a minha personalidade era forte. Hoje, quando eu olho para alguém falando que a personalidade é forte, geralmente eu vejo uma pessoa chata, insuportável, porque é isso que eu era. Eu era uma chata e eu achava que todo mundo tinha que gostar das coisas que eu queria, do jeito que eu queria, que tinha que aguentar eu falando qualquer coisa na cara da pessoa, porque eu era aquela sincericida, até por ser sagitariana, todo mundo sabe que os sagitarianos são bem sinceros. Então, eu lembro que teve uma hora que eu olhei para minha vida e eu pensei assim, que é quando a gente meio que tem um despertar, né? Como é que eu me deixei chegar nesse ponto? E em segundo lugar, como é que eu vou sair disso aqui? Porque se eu tô assim, é porque eu criei essa realidade que eu estou, né? Que eu estava bem obesa, já começando a criar doenças devido àquela obesidade super sedentária, com o relacionamento que eu virei mãe do bico, e aí a nossa libido era lá embaixo, porque era sempre aquela coisa assim, não tinha briga, porque o bico não brigava comigo, mas eu era aquela pessoa que estava sempre xingando. Eu não acredito que tu não lava louça, eu não acredito que eu tô chegando em casa e tá nesse estado. Gente, olha se isso não é coisa de mãe, né? E foi aí que eu conheci os arquétipos, conheci essa ferramenta. E eu pensei, eu acho que o primeiro lado que eu vou tentar consertar com os arquétipos é o meu feminino, porque eu sei que eu peco muito nisso.
Tanto que a minha casa não tinha uma planta, não tinha uma flor, não tinha um quadro. Era um. Gente, enfim, é só vendo os meus vídeos mesmo, fazendo um Brunaflix para entender. E aí eu lembro que eu botei o arquétipo da Lakshmi, e foi quando deu essa virada. Então, a minha energia masculina baixou, eu comecei a deixar o meu esposo tomar mais decisões, tomar a frente para várias coisas. Eu entreguei um monte de coisa para ele. Por exemplo, eu que tinha que cuidar do dinheiro. Eu que tinha que pagar todas as contas da casa. Eu entreguei isso na mão dele. Eu não estou falando para vocês que eu entreguei o meu dinheiro na mão dele, não. Eu entreguei essa responsabilidade para ele. Hoje o bico que provê a casa era eu que provia o lar. Então eu entreguei isso para ele. Ele trabalha e com o dinheiro dele ele provê o nosso lar. O meu dinheiro do meu trabalho, que é esse trabalho aqui que eu tô com vocês, eu invisto em mim, invisto nas minhas coisas que eu gosto, nas minhas coisas de trabalho. Então, ele não precisa investir no meu trabalho, sou eu que faço isso, mas ele que faz todas as coisas do nosso lar, né, financeiramente falando. Então essa energia feminina, ela fez com que eu entregasse isso para ele. Eu confio nele, sei que ele paga direitinho. Quando eu falo isso, às vezes em alguns lugares, tem mulheres que me relatam assim: não consigo confiar no meu marido para entregar para ele porque ele esquece de pagar. Eu fico chocada, assim, para a gente ver o quanto é um casal com falta de comunicação. Se a pessoa tem esse problema de pagar, mas ele tem o dinheiro, bota num débito automático, sei lá, ou até fica mesmo com essa coisa de lembrar ele, mas entrega para ele, enfim, tá? Eu não tô aqui para fazer aqueles conteúdos super de esposa que sei lá o que fica com a casa e o marido que tem que ser o provedor, machão, não sei o que. Não, tá, gente? Porque já falei isso milhões de vezes que eu sou feminista e para mim os homens e as mulheres têm que ter direitos iguais, mas isso não impede que eu realmente tenha reparado que sim, o casal tem que ter esta polaridade, esse equilíbrio de masculino e feminino. E o meu relacionamento não estava equilibrado porque eu estava com o meu masculino muito alto. A partir do momento que eu consegui baixar o meu feminino aflorar, eu senti que equilibrou. Então hoje eu olho para o meu esposo, eu admiro ele. Eu gosto de ver ele saindo para trabalhar, ele fazendo as coisas por nós, assim como ele também me admira nas coisas que eu faço por nós como casal, tá? Então, teve esse parênteses bem grande para falar para vocês. Foi muito importante trabalhar essa parte, porque a mulher que tem filho, nós somos o lado que cria, que nutre, que vai parir a criança. Então, foi muito importante eu trabalhar muito esse feminino com antecedência, porque senão pode vir a acontecer, já ouvi muito falar sobre isso, problemas para engravidar, porque na verdade é um casal assim, ah, eu quero ter filho, mas tu não admira aquele homem, mas tu vive brigando, mas é um relacionamento que na verdade não é bom, e daí tu quer ter um filho daquilo. Às vezes, energeticamente falando, não vai. Então, foi importante por conta disso, e foi importante porque neste momento que eu estou sendo aqui, eu digo que a profissão está sendo 100% mãe. Se eu tivesse com a polaridade masculina muito alta, eu ia estar surtadíssima, porque é uma entrega gigante. Eu não concordo realmente com aqueles conteúdos que eu via que a vida acaba. A vida não acaba. A vida começa, uma outra vida. E tu tem uma entrega tão grande quando eles são assim, bebezinhos, eles são tão dependentes de ti, que nem eu falei, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes. Eu tô aqui gravando, ele chora. Eu não vou ficar gravando um vídeo com ele berrando no fundo. Eu tenho que parar e ir lá atender ele. Se a minha energia masculina tivesse muito alta, eu não ia conseguir fazer isso, eu ia querer trabalhar, eu ia querer o prover, eu ia ficar nervosa, mesmo que eu estivesse em licença maternidade, como eu estou agora. E quando eu falo que eu estou em licença maternidade, eu quero dizer que eu estou recebendo o salário maternidade do INSS. Porque eu, depois que eu me demiti, eu me tornei MEI, e o MEI tem
direito que nem qualquer pessoa que paga o INSS, porque nós pagamos. Então, a gente tem direito a se aposentar, a gente tem direito a, caso ocorra algum acidente que tu não consiga exercer a tua profissão, tu receber pelo INSS, tu se encostar pelo INSS se acontecer alguma coisa, e também tem direito ao salário maternidade. Então, eu literalmente estou recebendo o salário, mas se a minha energia masculina tivesse tão alta, eu não ia estar conseguindo agora relaxar e curtir esse momento, eu tenho certeza, porque quando eu lembro de mim como eu estava sempre assim muito, não conseguia parar quieta e sempre queria estar fazendo alguma coisa. E como eu disse, tudo sempre do meu jeito, não existia as coisas acontecerem do jeito dos outros. Então imagina tu criar filhos também dessa forma, porque filho não é o que a gente quer, ele é o que ele vai ser, porque eles vêm com a personalidade deles. É só a gente ver por nós. Se compara com os teus pais, tu é igual aos teus pais, tu virou tudo que teus pais queriam? Não, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente ficar esperando que os filhos sejam isso, sejam aquilo, façam do jeito que a gente quiser, vai ser muito frustrante para a gente e vai ser horrível para eles, né? Vai virar aqueles ciclos que tem muitas pessoas que hoje estão curando aí nas terapias sistêmicas por conta desses traumas, de todas essas coisas que vêm geracionais, tá? Então, já fazendo esse grande parênteses para vocês, dessa energia feminina que eu precisei introduzir na minha vida. Aí os anos foram se passando, aí a gente foi arrumando o nosso lado financeiro, tá? Até botei aqui, ó, planejamento financeiro, muito importante. A gente comprou casa própria, essa casa aqui que eu estou morando é uma casa própria. Nós temos carro, é um carro que eu brinco que é um carro caindo aos pedaços? Sim, eu brinco porque o meu carro é bem velho, é um carro que não tem ar-condicionado, que não tem quatro portas, mas assim, gente, em algum momento nós vamos trocar. E a gente tem um meio de transporte, a gente tem um carro, não interessa qual carro é. Eu lembro que durante muito tempo eu ficava pegada nisso, de que eu queria ter um carro melhor para ter filho, que não podia ter filho com esse carro, mas assim, ó, agora que tem, eu olho e penso assim, azar, não faz diferença nenhuma. O que importa é ter um carro para te levar quando tu precisa ir no médico, quando tu precisa levar a criança no pediatra, fazer um exame, qualquer coisa, né? Então, planejamento financeiro, tu ter dinheiro guardado é muito importante. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho leite, ele tá mamando nos seios, só que a minha produção é baixa. Não é aquela história de leite fraco, tá, gente? Ninguém me falou isso, não é isso. É que o Cícero já estava com 20 dias de vida e não tinha engordado nem perto de 1 quilo. Ele não tinha engordado 100 gramas, tá? Para vocês entenderem. Ele estava com 20 dias de vida, ele não tinha engordado 100 gramas. Ele já tinha que ter engordado muito mais. Então a gente viu que o meu leite alimentava ele, porque ele não estava perdendo peso, mas não o suficiente para ele se desenvolver. E os bebês, eles têm que engordar, eles têm que crescer. Por conta disso, a gente teve que introduzir a fórmula. Então, ele está tomando complemento. Ele mama no meu seio e tem o complemento. Ou seja, isso já virou um gasto que não era esperado. O esperado é que meus seios suprissem a alimentação, mas não supriu. Tudo bem. Vocês entendem que por ter um planejamento financeiro, eu e o Bico ficamos super de boa? Foi tipo assim, ok, graças a Deus resolveu. Agora ele tá uma criança linda, maravilhosa, se desenvolvendo super bem, ficando gordinho, com a carinha bem rechonchuda, coisa mais gostosa. Entendem? Agora imagina uma pessoa que não tem planejamento financeiro, entra uma fórmula, a pessoa surta. Às vezes a criança tem uma alergia a lactose ou a proteína do leite ou a qualquer outra coisa e precisa alguma fórmula que é bem mais cara, ou a criança veio com alguma doença que precisa tomar algum remédio e a pessoa não tem esse planejamento, as pessoas ficam loucas e aí aquilo acaba com a vida delas, tá? Então, planejamento financeiro também foi muito importante para esse maternar se tornar leve, esse maternar, esse paternar, né? Essa parceria muito grande que eu e o Bico temos. Rede de apoio, tá? Quando eu ganhei o Cícero, a minha mãe veio para cá e ficou praticamente os primeiros 20 dias da vida dele direto aqui comigo.
Teve vários dias que ela veio até dormir. O meu pai também vinha para cá. Veio minha sogra, minha cunhada, vieram algumas pessoas aqui nesses primeiros dias, tanto para conhecer, óbvio, mas também para ajudar para pegar junto, entendeu? Para lavar louça, fazer comida, lavar roupa. A minha mãe não me deixava fazer nada nos primeiros dias, não me deixava varrer, passar roupa, fazer comida. Ele já tinha uma semana de vida e eu pensei assim, meu Deus, eu não lavei uma colher. Eu não lavei uma colher a semana inteira, né? Nossa, como eu tô sendo bem cuidada. Então, sim, o maternar, para ele ser leve, a gente tem que ter com quem contar, porque esse início, eu digo que é um pega para capar. Nós não estamos preparadas, né, para a bomba que vai ser tanto hormonal, porque depois que passa o parto, a gente vai ter aquela diminuição dos hormônios, então dá o famoso baby blues, que pode vir até se desenvolver uma depressão pós-parto, tem que tomar cuidado, né? A gente fica muito chorona, muito sensível nos primeiros dias, eu vi muito forte isso, eu tinha dificuldade de dormir, eu tinha medo de dormir, na verdade, né? Medo que acontecesse alguma coisa com ele quando eu estava dormindo, então eu fiquei ligada no 220 e a privação de sono, ela deixa a gente completamente louco, então o corpo se tremia inteiro, eu sentia uns frios, é bizarro. Eu precisei entender que eu tinha que dormir. E isso foi muito importante. Então, se eu não tivesse uma rede de apoio que eu pensasse assim, eu posso dormir porque eu sei que a minha mãe tá ali, se ele chorar, minha mãe me chama. Eu posso dormir porque o meu esposo tá em casa, que nem agora, eu tô gravando para vocês, eu posso dormir porque o Bico tá com ele aqui dentro do quarto. E vai ali acudir ele se acontecer alguma coisa. Se tu não tem essa rede, é claro que esse maternar vai se tornar muito mais pesado. Inclusive, falando em Bico, eu coloquei aqui pai sendo pai e esposo, tá? Porque o Bico, ele tá sendo fundamental nesse momento. Ele trabalha fora, né? Porque eu comentei que ele hoje é a pessoa que provê 100% aqui a casa. O dinheiro do meu trabalho, eu não pago uma conta da casa, o dinheiro é todo meu. E o Bico, ele chega do trabalho, ele vai tomar o banho dele e vai ficar com o Cícero, né? A gente fez um combinado que eu dou o banho e ele faz dormir. Mesmo assim, tem dias que ele chega bem mais cedo do que o horário do banho do Cícero, que é 8 da noite. Então, se o Bico chega às 6 da tarde, tem 2 horas até esse banho, né? Ele dá a mamadeira, porque agora tem a fórmula, nem sempre é no meu peito, né? Ele dá a mamadeira, ele fica com o Cícero, ele conversa, ele me ajuda no banho, mesmo que tenha sido combinado que eu que vou dar o banho, mesmo assim, se ele tá aqui, ele quer estar junto ali na hora do banho, ele faz dormir. Então, olha só, né? Quando ele chega, eu tenho esse tempo também para mim, porque ele fica muito com o Cícero, ele quer estar curtindo. Ele realmente é pai, não é que ele me ajuda. Ele realmente entende que ele é o pai e que ele está exercendo esse papel. Então, se ele está em casa, que nem hoje, que é feriado, na madrugada, a primeira vez que o Cícero acordou de madrugada, eu dei o peito, a gente já deixa a mamadeira pronta. Na madrugada, eu sempre já deixo pronto. Eu sei que ele vai acordar 2 vezes. Então, eu já deixo as duas mamadeiras ali. O Bico pegou uma madeira e foi dar o leite para ele fazer dormir. Eu fui dormir. Então, quando eu tenho ele de folga em casa, a gente tem esse trato que foi uma coisa natural, não é uma coisa que eu tenho que estar xingando ele, mandando. Simplesmente ele sabe que esse é o papel de pai e tá tudo bem. Assim como ele também não esqueceu o papel de esposo, porque eu acho que uma coisa que acontece muito com muitas pessoas quando tem filho é esquecer do casal, é se voltar só para criança. Então, eu e o Bico, a gente fez uma rotina, que nem eu falei, o banho dele às 8 da noite. Por quê? Porque até 9, no máximo 9h30, ele tá dormindo, tá apagadinho. Eu e o Bico vamos ser casal. É o tempo que a gente tem para conversar, para comer uma coisa, né? Ter uma janta, assistir uma série, namorar, seja lá o que for, é esse horário que aí eu vou dormir, porque eu vou estar bem cansada, e depois o Bico ainda tem um tempinho sozinho para ele, para fazer as coisas que ele gosta, que o Bico gosta muito de jogar. Quem me acompanha nas minhas redes desde sempre sabe que ele joga bastante jogos online e ele sabe
ter o tempo dele desses papéis. Ele não é porque ele agora exerce muito bem o papel dele de pai que ele deixou de exercer o de esposo, ou que porque ele exerce o de esposo, de pai, que ele esqueceu dele mesmo. Não, formou-se um equilíbrio, assim como eu também. Não é porque o Cícero entrou na minha vida e eu falei para vocês que é uma dedicação sim gigante, que nos momentos que eu tenho a minha folga, que é quando ele tá dormindo, eu não vou fazer uma coisa por mim, eu vou sim. Olha aqui como eu tô. Eu boto o brinco, eu faço a minha skincare, arrumo o meu cabelo, eu lembro que eu vi as pessoas falando assim, ó, eu fico 5 dias sem lavar o cabelo, eu não consigo nem escovar os dentes. Eu ficava chocada. Mas daí, por isso que eu fiz essa lista para vocês, porque eu entendo que são pessoas que possivelmente não têm um monte de itens dessa lista aqui, que foram coisas que eu planejei para ter esse maternar leve hoje em dia. E isso foi, como eu disse, uma linha do tempo. Comecei lá com meus 25 anos a reformular tudo para chegar onde eu tô hoje, tá? E eu coloquei as duas últimas coisas aqui para falar para vocês, que é trabalhar muito o mental, que é isso aqui que eu trouxe, né? Não é porque o outro está falando que para ele foi uma bosta, que a experiência foi horrível, que ter filho acabou com a vida dele, que foi a pior coisa que aconteceu, que vai ser assim contigo. Se tu quer ter filho, transforme isso no que tu deseja e transforme numa coisa boa. Quando eu penso no meu filho, no meu maternário, eu sempre pensei que filho ia vir na minha vida para completar o que a gente já tinha. Para mim era assim, eu já tinha um relacionamento maravilhoso, eu já tinha as coisas materiais que eu queria. Eu queria muito que o filho viesse complementar essa família, viesse formar. Tanto que eu tenho vontade de ter mais filhos, né? Já avisando para vocês, mas não imediatamente, daqui uns anos. Mas eu tenho essa vontade muito grande, assim, eu não quero que seja um filho só, se precisar, tudo bem, mas eu gostaria muito de ter mais. E eu penso nessa família completa, assim, eu já nos vejo no futuro. E aí, tu tem que trabalhar o teu mental para assim, ó, quando acontecer alguma coisa difícil, tu pensar, não é todo dia, não vai ser para sempre, que nem eu falei para vocês, o Cícero até o 20º dia de vida dele, ele não estava ganhando peso, porque o meu leite não era o suficiente, gente. Tinha dias que ele ficava 3, 4 horas direto pendurado em mim, mamando de um peito para o outro, de um peito para o outro, porque eu botava ele no peito, ele mamava. Daqui a pouco ele chorava, 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 eu botava ele no outro. E assim eu ia indo, imagina, por 3, 4 horas. Por que que ele fazia isso? Porque eu não tinha leite suficiente, ele estava morrendo de fome, ele chorava, de berrar. Eu não tinha o que fazer, porque a gente estava tentando descobrir ali o que que era, né? Eu já tinha ido no pediatra, ele tinha pedido para eu tentar mais uma semana de aleitamento materno. E aí é aquela coisa: toma um monte de água, toma um chatal, come não sei o quê. Se falassem para mim assim, ó, planta bananeira para dar o leite, porque vai descer mais leite de plantar bananeira, eu ia plantar bananeira, entenderam? Eu fiz tudo que eu pude e não adiantou. E ainda por cima, ele mamando direto. Então, se ele estava sugando muito, ele devia estar estimulando muito o meu peito e mesmo assim não estava adiantando. Não me perguntem o porquê. Eu fiz isso uma coisa leve para mim. Vocês acham que eu tô me sentindo culpada? Vocês acham que eu fiquei desesperada, que eu chorei quando o médico falou que ia ter que dar fórmula, que eu me senti uma mãe horrível? Muito pelo contrário, mas eu saí realizada lá do consultório. Ai, graças a Deus, agora a gente vai resolver isso. Que bom, porque ele chorava muito. E quando ele estava nesse choro intenso, eu lembro que eu chorava junto, porque é difícil, é muito difícil tu ver o teu filho daquele jeito e tu não saber o que fazer, tanto que eu tô com os olhos cheios de lágrima agora. Mas eu lembro que eu pensava assim, não vai ser para sempre. Eu vou conseguir resolver, a gente vai descobrir o que é isso aqui, vai passar. E passou, gente. Agora o Cícero tá quase fazendo 2 meses, porque quando eu fizer os meus 31 anos, dia 26, ele completa 2 meses. Falta só 6 dias, então. Dá para ver que ele tá se desenvolvendo muito bem. Ele é uma criança que dorme tranquilo. Ele não dorme a noite inteira porque ele é um bebê pequeno, né, gente? Não quer que o bebê durma 12 horas seguidas, mas ele dorme muito bem. Ele acorda 2 vezes de madrugada, ele só mama, já volta a dormir, super de boa. Ele não tem cólica, ele não incomoda, ele é um bebê faceiro, ele vai com todo mundo.
Não tem essa coisa de só vai comigo, fica com o bico, fica com a minha mãe. Essa semana, a minha avó, a bisa dele, veio visitar ele. Ele dormiu no colo da bisa. Esses dias, um casal de padrinhos dele veio aqui, dormiu no colo do Dindo. Então, assim, gente, eu tô realizada. Eu tô super feliz. Vocês acham que eu vou me sentir culpada dele estar tomando complemento? Eu fora. Então, esse mental tem que ser muito trabalhado, porque eu vejo muitas pessoas que, por qualquer motivo, se sentem culpadas. E aí, aquelas frases. Nasce uma mãe, nasce um coque. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Muito custa o que muito vale. Essas frases eu não falo, inclusive tenho pavor. Quem viu meu vídeo falando da oração de Arcanjo Miguel, que eu comentei, que eu nunca falei que eu era tentante, porque eu tenho pavor dessa palavra, porque para mim quem tenta é quem, tipo assim, nem a pessoa acha que não vai conseguir, entendeu? Porque ela tá tentando. Na natureza, ninguém tenta nada. Na natureza, o animal vai lá e faz. Isso seja para caça, para reprodução, para fazer um ninho, para fazer uma migração, não interessa. Nenhum animal tenta alguma coisa. E nós somos animais, a gente não pode esquecer disso, né? Então, eu não tentei ter filho, eu fiz filho. Em um mês eu estava grávida. Inclusive, um relato que eu quero dar para vocês em algum momento é que eu pedi o Cícero para o Papai Noel, né? Eu pedi ele para o Papai Noel e eu ganhei. Eu coloquei a cartinha no meu pinheirinho de Natal do ano passado. E eu comecei a fazer, então, a fazer o ato para ficar grávida em dezembro. Em janeiro eu fiquei grávida. Então é isso, gente, não existe tentante. Então essas palavras, que nem eu falei, nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso são coisas que ficam socando na nossa mente. E aí quando nós ficamos mães, a gente realmente se sente super culpada por qualquer coisa e tá sempre assim, extremamente mal, porque tudo parece que tá errado. Não façam isso. E não fiquem catando conteúdo de maternidade, seguindo aquelas páginas de dica de pessoa falando e não sei o que do sono, e não sei o que do bababá. Gente, pelo amor de Deus. Ou pega uma pessoa de cada coisa, uma consultora de sono, uma consultora de amamentação, uma pessoa assim para seguir que tu goste, siga aquela pessoa. Procure sim estudar, porque nós não podemos ser ignorantes, isso não, tá? Ninguém pode ser ignorante, tem que sim estudar, tem que entender o que é melhor para a criança. Por exemplo, se hoje em dia o recomendado é que até 2 anos não se dê telas, não se dê açúcar, para que que tu vai fazer isso? Tenta estudar para entender, mas também tem um equilíbrio. Ah, mas se eu quiser dar um açúcarzinho antes, tá bom. Entenda como é a melhor maneira de dar esse açúcar. Ah, mas se eu precisar usar telas antes, beleza, use, mas entenda como usar essa tela, tá? Tudo é um equilíbrio. Então, sim, vai estudar, não precisa ser 8 nem 80, mas não fica neurótica, porque eu, depois que eu fiquei grávida, gente, o Instagram e o TikTok só me mandam essas páginas, esses conteúdos, esses patrocinados de pessoa falando, e é uma cagação de regra, e é todo mundo ensinando como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, se a tua criança mama desse jeito tá errado, se a tua criança faz cocô assim tá errado, se a criança come não sei o que tá errado. É horrível. Se a criança tá um pediatra, tire dúvidas com o seu pediatra e ponto. Porque se tu olhar na internet, assim, ó, desde o dia que tu pariu, a criança tem que estar fazendo tummy time e tem que já tá fazendo não sei o quê. Só falta dizer que com 2 meses a criança já tem que estar tirando carteira de motorista, entendeu? Então, trabalhe muito o teu mental para eliminar esse tipo de coisa da tua vida e, inclusive, aprender a filtrar o que os outros falam e aprender a dar limites, inclusive, para as pessoas quando precisar, porque senão a gente fica louca. Para não vir essa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, muito custa o que tanto vale, muito vale o que custa, esse tipo de coisa, nós temos que trabalhar nossa mente primeiro para barrar isso. Porque o que eu mais vejo mulher reclamando é desse tipo de coisa. Ah, é o pitaco, é as cobranças. É o pitaco e as cobranças de quem? As pessoas só vão dar pitaco e só vão nos cobrar se a gente der abertura para isso. Então, não dê abertura para isso acontecer na tua vida. Simples, ponto final, tá?
Então, tem que trabalhar muito esse mental. E também, o último item que eu coloquei é desejar muito esse filho. Porque eu sei que tem muitas pessoas que entram na maternidade que não queria, às vezes nem queria ser mãe, ficou grávida porque aconteceu alguma coisa e a pessoa botou um DIU, o DIU deslocou, a pessoa tomou a pílula, mas tomou um remédio que não sabia que cortava o efeito. Aí as pessoas não usam preservativo, e daí, né, se não usar preservativo e usar qualquer outro contraceptivo que seja químico, alguma coisa pode acontecer, esse químico falhar e esse coito não ser interrompido, né? Então vai acontecer, essa gravidez vai vingar. E aí a pessoa já entra na maternidade extremamente infeliz, chateada, e aí é óbvio que essa criança vai acabar com a vida dessa pessoa, porque essa pessoa não queria, porque não foi uma coisa planejada. Então, se eu posso falar para vocês que hoje o meu maternário está sendo leve, é porque eu tive toda essa linha do tempo, começando lá com a Lakshmi, que trabalhou o meu feminino. E aqui, só antes de encerrar, eu quero dizer que também nessa época que eu estava me preparando para ficar grávida, porque eu já sabia que quando eu fizesse 30 anos era ali que eu ia começar a fazer, né? Que eu não tentei, eu fiz, né? Como eu disse. Eu usei o arquétipo da imperatriz. E eu usei o arquétipo da imperatriz até acontecer a enchente, porque eu tinha um celular de trabalho bem velhinho que eu não estava mais usando e ele ficou na casa. E aí a enchente levou aquele celular. E era ali que eu tinha o arquétipo da imperatriz, e daí, como eu já estava grávida e tudo mais, daí eu nem ativei ela de novo, mas em algum momento eu quero trazer esse relato, porque a imperatriz é a carta do tarô que representa esse feminino maternal. Tanto que quando sai numa tiragem, dependendo de qual for o aspecto, por exemplo, se for na parte de relacionamento, muito possível vai vir uma gravidez por aí. Eu sempre falo para pessoas, se tu não quer ficar grávida, se cuida bastante, porque saiu a carta da imperatriz aqui no jogo do casal, do relacionamento, ou enfim, às vezes em outra área, mas que ainda demonstra que pode vir uma gravidez, mas também demonstra o nascimento de projetos, de ideias, de novas coisas na tua vida. Às vezes pode ser até um novo emprego, porque a imperatriz é tudo que é novo, é coisas novas que vêm para a nossa vida. E ela tem esse aspecto do nutrir, tanto que tem vários decks de tarô que a imperatriz está grávida. Tem até um deck que é muito lindo, que é uma mulher e a barriga dela é o planeta Terra. Então, é como se fosse essa mãe natureza que nos rege, tá? Então, eu usei sim um arquétipo também para trabalhar a minha energia na época que eu estava querendo ficar grávida. E como falei, imagina, foi em um mês. Fiquei super feliz. Para quem quer ver a minha história quanto a isso, eu tenho 2 vídeos falando da oração de Arcanjo Miguel que eu fiz para ficar grávida também. Ali eu contei bastante a minha história quanto a, a minha função de maternidade. Então, vocês podem ver, eu vou tentar deixar linkado por aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu ajude pessoas que queiram melhorar o seu maternário, o seu paternário, ou pessoas que estão se planejando, melhor ainda, né? Se planejando para ter filhos. Pensem bem nesses itens, tá? Ter rede de apoio, ter um pai sendo realmente pai e esposo. Por que que eu digo isso? Porque majoritariamente o meu público aqui é feminino. E ainda por cima, além de a grande parte ser mulher, a gente sabe que sim, a carga é maior para a mulher. Eu, por exemplo, mesmo tendo rede de apoio, mesmo tendo esposo fazendo tudo, é óbvio que a carga é maior para mim, porque ele sai para trabalhar, eu fico o dia inteiro com ele em casa, eu que tenho que amamentar. Então, por mais que eu esteja dando complemento, ele ainda mama no peito, e se Deus quiser, ele vai ficar mamando no peito ainda por muito tempo, mesmo que seja pouquinho. Esse leite é precioso. Então, eu não vou desistir da amamentação, do meu aleitamento materno, né? Então, eu tenho que dar esse peito para ele. E aí, por exemplo, se ele acorda 2 vezes na madrugada, não interessa se o bico vai dar mamadeira para ele, eu tenho que acordar para dar o peito também. Então, é óbvio que a carga da mulher é muito maior, tá?
Então, por isso que é importante, sim, ter um parceiro que pega firme ali do lado e caso tu seja mãe solo, pelo menos que tenha avó, avô, tio, tia, dindo, dinda, amiga, qualquer pessoa que tu possa realmente contar com a pessoa, porque é um trabalho muito pesado, principalmente nesse início. É uma entrega muito grande, como eu falei. Não é uma entrega que acaba com a tua vida, mas é uma entrega que muda a tua vida. Não tem mais aquela coisa de, ah, aqui, ó, vou sentar aqui, ó, e vou tomar o meu café da manhã. Hoje, por exemplo, foi um dia. Eu tomei café da manhã com ele no colo, porque bem na hora ele começou a choramingar porque ele queria dormir. Ele queria ser acolhido. Então eu peguei ele no colo e tomei café da manhã com a outra mão. Para mim não tem problema, tem pessoa que se incomoda com isso, que fica, meu Deus, eu não consigo fazer mais nada, não consigo comer, não consigo ir no banheiro, não consigo conversar, não consigo não sei o quê. Faz parte, nesse início faz parte, vai passar e vai passar rápido. Planejamento financeiro, muito, muito, muito importante. Trabalhar muito o mental também, extremamente importante, muito mais do que o financeiro. E desejar muito o filho, tá? Isso são coisas que transformam esse maternar leve. E esse planejamento financeiro que eu falei não é de tu pensar que tem que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor escola, não é isso. É esse planejamento financeiro de que se acontecer alguma coisa, vocês estão respaldados. Vocês não precisam ficar sofrendo, vocês não precisam ficar desesperados porque, ai, agora aconteceu isso e eu não tenho de onde tirar, tá? Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Contem para mim nos comentários. Eu sei que tem muita gente aqui que é pai, que é mãe. Contem para mim como que é a experiência de vocês, como foi se os filhos são mais velhos. Falem para mim se vocês gostaram desse tema. Vocês sabem que eu sempre leio tudo aqui nos comentários e respondo, então eu vou ficar aguardando essa interação de vocês. Eu estava morrendo de saudade. E aguardo vocês em próximos vídeos aí, conforme eu for conseguir gravando. Eu sempre anoto as sugestões que vocês trazem, então saibam que eu já tenho uma lista. É só eu ir me organizando agora dentro da minha rotina do meu maternário para eu voltar e gravando aos poucos. Então não me abandonem aqui no YouTube, tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês e até o próximo. Tchau.